Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje um programa mais que especial, a gente está aqui no Rio de Janeiro para entrevistar a reitora da UERJ, Gulnara Azevedo. Reitora, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Gulnara Azevedo é reitora da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi também na UERJ que ela começou sua carreira acadêmica, graduada em Medicina e mestre em Saúde Coletiva. Foi coordenadora de prevenção do Instituto Nacional do Câncer entre 2003 e 2007 e também presidiu a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde teve papel de destaque durante a pandemia de Covid-19. Obrigado também por receber a gente aqui na UERJ. A senhora tomou posse aqui na reitoria há pouco mais de um mês. É um desafio e tanto. Primeiro, eu queria saber o que te motivou e qual a situação que você encontrou ao chegar aqui, assumir essa reitoria. Bom, a primeira motivação é que eu fui aluna da UERJ, né? Eu estudei medicina aqui. Eu tenho assim uma gratidão enorme com essa universidade, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei e por ver que ela hoje é uma universidade inclusiva, popular, né, que garante que pessoas que antes nunca tinham, né, chegado ao ensino superior hoje têm essa possibilidade. Então, assim, são muitos desafios, né? Da época que eu estudei para agora, a universidade cresceu muito. A gente tem hoje uma diversidade enorme de cursos, e cursos que se conectam com a sociedade, cursos que se conectam com a necessidade de hoje. E eu diria assim, o maior desafio é fazer com que essa proposta de universidade, esse projeto seja cada vez maior e que as pessoas tenham noção de que é possível chegar à universidade. Todos têm esse direito. Importantíssimo, né? A senhora é a segunda mulher a exercer o cargo de reitora na UERJ em 73 anos. É muito pouco, né? Por que as portas da instituição elas estavam fechadas para as mulheres até então? Há no horizonte uma ideia? Você pensa em, de repente, criar alguma superintendência de gênero ou alguma coisa que vá nesse sentido para entender o porquê desse gap? Por que as mulheres deixaram de estar à frente da reitoria por tanto tempo? É verdade. A universidade teve 22 reitores. Eu sou a segunda reitora mulher. Isso significa que era um espaço que antes não era reservado para nós mulheres, né? Existia toda uma questão de poder. A gente, mesmo sabendo que alguns cursos, a maioria desses cursos, né, frequentados por mulheres, a gente percebe que na hora de assumir um cargo, o cargo superior da universidade, ainda era vedado a participação de mulheres. Eu acho que nós temos um compromisso, nós temos de fato uma dívida em reparar essa situação. A nossa gestão já está, rapidamente nós vamos criar a Superintendência de Igualdade Racial e de Gênero, que não só vai tratar dessa necessidade de reparar a participação das mulheres, mas também a participação de outras etnias, de outras raças, né? Pessoas que tenham inclusão, e a gente não pode continuar o que a nossa sociedade antigamente ainda fazia, uma sociedade machista, né? Uma sociedade que ouvia poucas mulheres, uma sociedade muito, diria que muito ainda, né? Com uma grande estrutura que permitia que o racismo não fosse combatido. E esse é o nosso compromisso. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria antes pegar o tema da gestão financeira. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro tem grandes problemas fiscais, não é de hoje, não é uma questão nova, mas talvez uma dos teus desafios aqui seja garantir alguma autonomia financeira para a UERJ. É possível? Olha, a gente tem trabalhado muito por isso, tá? Nossa proposta, e foi assim que a gente trabalhou, né, durante as eleições, é que a universidade atinja uma independência, né, que a gente tenha autonomia financeira, administrativa e didática. Fundamental que a gente consiga isso. Ainda não conseguimos ter todos os recursos e sempre é necessário um adicional para cumprir
Um que a gente precisa fazer, que é o pagamento de bolsas, né? Principalmente para os estudantes, porque nós temos um contingente muito grande de cotistas na nossa universidade e para garantir também permanência. E os auxílios que foram iniciados no ano passado, auxílio educação e saúde. Então, é necessário a gente mostrar o papel da universidade, ela está expandindo, e o nosso quadro docente, esse quadro técnico, por conta das dificuldades do Estado, inclusive do regime de recuperação fiscal, esse quadro não pode ser expandido. Então, nós precisamos recuperar essa situação e também fazer com que os nossos salários acompanhem o crescimento que foi do custo de vida. Então, os contatos e toda a articulação que a gente tem feito, tanto no governo do Estado do Rio de Janeiro, como também na Assembleia Legislativa, tem sido, assim, tomado bastante tempo, mas porque a gente quer atingir essa autonomia que nós, né, não só nós, toda a equipe e toda a comunidade defende, que é a autonomia financeira. E como é que é o diálogo com o governador Cláudio Castro? Tem sido uma porta aberta? Há dificuldades? Então, o governador Cláudio Castro, né, nos deu posse no dia 10 de janeiro. Nesse mesmo dia nós tivemos reunião, né, no Palácio Guanabara. Tivemos a presença na reunião de outros secretários de Fazenda, né, secretário da Casa Civil e de Ciência e Tecnologia, que a UERJ é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. E eu acho que ele tem, assim, um bom entendimento da universidade. Eu acho que ele compreende o papel que essa universidade desempenha para o Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, a partir de lá, os canais estão abertos e cabe a nós, né, enquanto reitora, o vice-reitor e toda a nossa equipe, colocar a nossa posição institucional e a necessidade de que precisamos defender essa universidade, mostrando que temos uma contrapartida enorme para o Estado. Com certeza. Como a senhora falou, a UERJ é a primeira universidade do Brasil a aderir ao sistema de cotas, né? São diversos levantamentos, inclusive, que apontam que os alunos cotistas têm melhor desempenho ou desempenho muito similar aos demais. Como é que tem sido lidar com esse ambiente acadêmico muito mais efervescente? Pois E diverso. Pois é, bom falar disso e até interessante chamar a atenção de que as cotas começaram na UERJ com a outra reitora mulher também. E ela foi bastante corajosa, porque a partir de uma lei, que foi uma lei, né, do Estado do Rio de Janeiro, de começar a iniciar essa ação afirmativa, a UERJ assumiu, né, o que a lei estava definindo e fez muito mais, porque fez todo um suporte, inclusive financeiro, com bolsas, para que os alunos pudessem permanecer aqui. Não é simples, tá? Não é simples, não é uma situação simples, porque são pessoas de famílias carentes, né, que estão chegando à universidade e precisam de muito apoio. É por isso que a gente continua dando e quer continuar o auxílio alimentação, o auxílio educação, as bolsas, né, bolsas de permanência, que são para os cotistas, e de vulnerabilidade também. Porque muitos que chegam aqui, apesar de não serem aprovados no sistema de cotas, vivem em vulnerabilidade, que é a maioria da nossa população. Então não tem sido simples, mas eu digo que foi um grande ganho. Eu era professora da Faculdade de Medicina antes e depois das cotas, e eu vejo como foi importante a gente trazer para a universidade, né, pessoas que podem conviver de lugares tão diferentes, né, de situações de tanta desigualdade. Foi muito importante isso. E a senhora citou que era professora antes das cotas e depois. E a academia, ela se transformou nos últimos anos, talvez muito por conta dos alunos cotistas, que vêm com outra bagagem educacional, cultural, né? Tem muito mais diversidade do que era aquele ambiente acadêmico tradicional, né, que a gente conhecia. Os alunos também já não são, em sua maioria, brancos e de classe média, enfim. Acho que também criou, não sei se a senhora concorda comigo, uma nova demanda por novas leituras da realidade, por novos autores que conversem e dialoguem com esses alunos. Há essa mudança na UERJ também? Essa mudança é uma mudança gradual, né? Essas mudanças a gente não consegue ver o impacto rapidamente e você tem que persistir para que isso aconteça. Mas eu acho que o convívio, a possibilidade de interação entre pessoas de lugares diferentes, né, de níveis socioeconômicos diferentes, isso favorece a compreensão do que é o Brasil, do que é o nosso Estado, do que é o Brasil. Então, acho que ganha
quem está conseguindo chegar ao ensino superior e ganha quem já tinha oportunidade de chegar, mas que não conhecia o Brasil. Agora as pessoas estão diante dessa realidade e essa realidade é transformadora. E para o corpo docente, como é que também é esse processo mais distinto, novo, essa realidade diferente? Olha, eu diria que logo assim, eu lembro disso, logo assim que a reitora Nilceia Freire propôs que a universidade encampasse as cotas, houve resistência, mesmo por parte do quadro docente, né? Ao longo do tempo, principalmente dos cursos mais difíceis, né? Medicina, direito, né? Mas ao longo do tempo, o convívio com esses estudantes que fazem, né, muita força para estar na universidade, que lutaram muito para chegar aqui, o convívio e eles mostrando que o desempenho não era diferente, fez com que essas pessoas também revissem a sua posição em relação às cotas. Então foi um ganho, eu reconheço que foi um ganho. Esse programa ele vai ao ar na semana do 8 de março, um mês de luta das mulheres. A gente teve muito avanço nos últimos anos, mas ainda as mulheres vivem sob o constante medo da violência, do assédio, mesmo no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, na rua, enfim. Como é que a universidade ela pode ser esse ambiente acolhedor e de propagação de um novo futuro para as mulheres? Há essa preocupação dentro do ambiente acadêmico? Com certeza, como eu falei, estamos criando a Superintendência de Igualdade Racial e de Gênero, justamente para reparar essas questões e estabelecer políticas que sejam políticas transversais, né, perpassando todos os ambientes da universidade, mas que tragam para a gente a necessidade de combater o assédio, qualquer tipo de assédio, né, que sejam ações não só para lidar com o assédio já existente, mas para prevenir. Então, o que a gente diz é que a gente tem que ter um lugar de convívio de muita troca, de muita solidariedade e o tempo todo a gente cultivar a cultura da paz. Essas políticas que vamos estabelecer a partir da superintendência, mas a partir também das dinâmicas internas, né? O nosso quadro hoje da administração, da reitoria, a maior parte são mulheres também. Então, a gente está fazendo uma mudança que é uma mudança significativa, estabelecendo que nossas equipes têm que ter essa relação, têm que ter igualdade de gênero. E é importante que venha de dentro também esse exemplo, né? Como exemplo. Você, quando tem essa situação de exemplo, você de fato reproduz, né, para outros lugares e para outros ambientes uma situação de que é esse o objetivo que a gente quer, é essa a meta que a gente deve alcançar. Mas assim, são mudanças que levam algum tempo, porque elas também implicam na mudança de cultura. Mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Universitário da UERJ, ele aprovou no começo de fevereiro a criação de uma Comissão da Verdade, que vai investigar os alunos que foram perseguidos na instituição por conta da ditadura militar. Como é que está esse processo? Ele já andou? O que você tem de novidades sobre isso? Esse processo já andou. A gente vai aprovar no Conselho Universitário uma resolução estabelecendo a Constituição, né, a composição e como é que vai se dar o mecanismo. E a gente já tem algum material trabalhado no sentido, inclusive tem alguns livros já publicados sobre isso, né, que pessoas da universidade de fato foram perseguidas, sofreram. Tivemos um estudante que morreu aqui. Dentro da UERJ? Na porta do hospital, um estudante de medicina, na porta do hospital. Inclusive, essa rua aqui que passa na frente, dentro do campus, tem o nome do Luiz Paulo. Então, assim, a gente tem muita história, queremos recuperar essa história e mostrar que a UERJ está trabalhando no sentido de que é uma história que tem que ser contada, as pessoas não podem esquecer que isso aconteceu, porque nossa posição é que isso não pode voltar nunca mais. E o Brasil vive sob a sombra ainda enfim, a gente viu resquícios de uma tentativa de golpe, né? E isso é uma resposta também que a universidade pode dar de dentro para fora? Com certeza, né? A gente defender a democracia, né? Defender uma sociedade de direitos é o objetivo de todos nós que lutamos pela universidade que queremos. Então, a gente ter esse trabalho de criar essa Comissão da Verdade, de mostrar, trazer, né, para as pessoas conhecerem uma realidade que foi uma realidade muito
perversa numa época, mas que na qual a gente não quer que volte, significa que a gente está cultivando o fortalecimento da democracia no Brasil, que ainda é frágil, né? Muito frágil. E uma democracia nova, né? Recente, exatamente, mais de 30 anos. Temos que solidificar esse caminho, é nosso papel. A senhora falou sobre uma homenagem a um ex-aluno que morreu durante a ditadura como nome de rua. A gente tem várias homenagens, não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do Brasil, a ditadores, a figuras controversas. O Médici foi um sujeito que recebeu um doutor honoris causa na UERJ. E há um processo junto com essa Comissão da Verdade que também vai debater essa homenagem, entre outras. Qual a importância da gente fazer essa justiça e restaurar essa ordem democrática? Simbolicamente é muito importante. A gente vai retirar o título. Ele não merece, por tudo que fez, porque a história mostrou, ter um título de honoris causa nessa universidade. Mudando também um pouquinho de assunto, reitora, o Tribunal de Contas do Estado investiga o ex-reitor da UERJ, Ricardo Lodi, por uma suspeita de participação no esquema de contratações irregulares de alguns serviços. Como é que a universidade tem tratado isso internamente? Acompanhado as diligências da polícia, enfim, do MP? Então, nós assumimos, não tem 60 dias ainda, né? Desde que nós assumimos, a gente está revendo todos esses processos, esses projetos que vieram e que o Tribunal de Contas está mostrando que tem irregularidades, né? E a partir da revisão, nós estamos estabelecendo regras, né, com muita transparência para todas as etapas desses projetos, né, que garantam que eles tenham, de fato, vinculação direta com as nossas finalidades: ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir dali, a gente vai ter, como eu falei, com muita transparência, a possibilidade de lidar melhor com o trabalho que a universidade tem, inclusive, de acompanhar e ajudar no desenvolvimento do Estado. Mas não pode ser de uma forma que o Tribunal de Contas, eu acho até que com justiça, está olhando e vendo que a universidade não pode passar por questões que não sejam as questões diretamente dentro da nossa perspectiva e da nossa missão. É importante transparência, né? Com certeza, e todas as etapas a gente está propondo que sejam feitas com transparência e com muitas regras. Falando um pouquinho sobre a tua carreira, a senhora falou que foi aluna da medicina aqui, fez também mestrado aqui, né? Eu me graduei aqui, fiz graduação em medicina aqui, depois eu fiz residência na USP, voltei para fazer mestrado aqui em saúde coletiva, voltei para a USP fazer doutorado. Então, na realidade, eu tenho o tempo todo na minha trajetória uma ligação Rio-São Paulo, UERJ-USP, o que foi muito bom, porque deu uma visão de outro estado, né? O estado mais rico do país, com uma universidade muito grande também. Muito grande e mais antiga que a UERJ, né? Mas, assim, essa comparação, para mim, é muito importante, porque mostra que a UERJ tem um histórico muito diferenciado. A USP foi muito planejada e a UERJ, na realidade, ela foi acontecendo na medida em que as oportunidades iam sendo geradas, entendeu? Ela foi incorporando, ela foi expandindo também desse jeito. E mostra pra gente o seguinte: o Brasil é muito grande, mas o Brasil é um país de muita potência. O estado do Rio de Janeiro e São Paulo, de fato, tem uma contribuição maior, se a gente for olhar historicamente, né, no que fala em relação à produção científica, à formação de pessoas. Mas são estados que também são generosos com outros estados. E essa é a nossa perspectiva, que a gente possa também contribuir com os estados da região norte, da região nordeste. E a minha trajetória, como eu sou médica sanitarista, na realidade, o tempo todo eu estive preocupada com essa diminuição das desigualdades na questão da saúde. A gente vive desde a pandemia, né? Algumas, e obviamente isso também influenciou a questão do clima, etc. Uma questão de saúde, endemias, epidemias que vão surgindo de tanto em tanto e a gente tem que aprender a lidar. Nesse momento a gente vive sobre uma epidemia de dengue, né? O Rio de Janeiro, inclusive, é um dos estados que tem essa preocupação agora, né? Como é que a senhora tem visto o trabalho dos estados, do governo federal nesse combate à dengue? Bom, a dengue é uma questão que eu diria que é um caso as pessoas entenderem, um caso a ser bastante considerado,
que não é só através da saúde que a gente vai conseguir diminuir essa epidemia. A dengue depende das condições sanitárias, como a cidade está organizada, da questão da urbanização, né, de como as pessoas habitam, quais são as habitações que elas têm, de como está sendo cuidado o lixo, entendeu? Então, assim, o que eu entendo da dengue é que era totalmente previsível essa epidemia. No entanto, uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a gente sabe que alguns lugares têm dificuldade de coleta de lixo, as pessoas vivem ainda em condições muito precárias habitacionais, o mosquito vai proliferar, agravado com as condições que a gente tem vivido, né, mais recentemente, que são as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas favorecem a proliferação do mosquito. Com a proliferação do mosquito, a gente vai aumentar o número de vetores e com pessoas com a infecção, né, com a doença, a transmissão vai aumentar. Então, trabalhar em relação à dengue, a gente tem que atuar em todas essas áreas. A saúde é importantíssima, porque vai ter que assistir as pessoas que estão adoecendo, a gente precisa correr com a vacinação, né? Hoje a gente não tem condição de vacinar toda a faixa etária que já foi aprovada a vacina. E a gente está correndo muito porque o Butantan e a Fiocruz vão conseguir fazer uma cooperação para que a gente possa ter um quantitativo maior da vacina de dengue. Isso é a área da saúde trabalhando. Que é como a vacina da Covid, que tinha a cepa lá original e aqui era desmembrada, enfim, e faziam aqui a produção no Brasil para fazer Pois é, mas as vacinas que estão sendo produzidas no Brasil já conseguem para a dengue resolver isso, mas numa escala menor. A gente tem que ampliar, né, o volume de vacinas para poder atender a toda a população. Mas junto com isso, temos que trabalhar na questão do saneamento, né, a educação para que as pessoas mantenham suas casas limpas, seu entorno limpo. Então, o que eu estou falando, um ataque é um ataque, né, intersetorial. Não podemos ficar só na questão da saúde. A educação, a saúde, a vigilância que pode ser feita até do ambiente é fundamental. Porque o clima a gente trabalha globalmente, né? Mas a gente não vai conseguir controlar essas variações enormes. Mas a limpeza urbana eu acho que é compromisso. Uma cidade grande como o Rio de Janeiro é fundamental ter isso, né, certinho para não ter um excesso de proliferação do vetor que é o mosquito. E o quão avançado a gente está no Brasil na questão das vacinas? Acho que a gente teve um salto com a questão da Covid-19, né? A gente teve o Butantan, como a senhora citou, a Fiocruz, enfim, que estavam liderando processos importantes, inclusive de desenvolvimento próprio de vacina, né? Essas instituições, inclusive, já têm algumas vacinas que elas importam, inclusive, para outros lugares. O Brasil tem 2 parques importantes, né, de produção de vacina, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. O calendário de vacinação brasileiro, a grande parte das vacinas são produzidas aqui, a não ser essas vacinas novas, né, que por exemplo, a da vacina da Covid. O Brasil consegue dar conta disso, mas é necessário investir, né, em ciência e tecnologia, investir para que essa produção seja uma produção ampliada, principalmente para vírus que estão chegando novos e que a gente hoje não tem a condição rápida, porque são vacinas mais complexas de serem feitas. Você lembra da situação? Precisava vir da China, precisava, né, o IFA. Então, isso tudo significa que a produção desse tipo de insumo é uma produção que não é simples, mas o Brasil tem condições tecnológicas, eu diria, né, e até científicas, o Brasil avançou nisso, de garantir que essa produção seja uma produção nacional. Precisamos investir. Há necessidade de investimento, né, do governo federal e todo o apoio às universidades são fundamentais para isso. O papel das universidades no desenvolvimento é fundamental. Então, acho que o Brasil tem um caminho bom, uma perspectiva boa pela frente, desde que haja concentração e financiamento adequado para investir nessa área. A senhora recebeu uma honraria importante, né, da Sociedade Brasileira de Ciência, 2022? Não, foi em 2021. 2021. Muito importante, né? Acho que é para o acadêmico, para o cientista, isso deve ser o topo, né, o auge ali da carreira. Qual que é o tipo de estrutura, tanto acadêmica quanto social, para que mais mulheres cheguem nesse lugar? Olha, o que eu diria assim,
E qual que é o papel da mulher na ciência hoje? Bom, cada vez mais a gente vê a participação maior das mulheres na ciência, né? Na época da Covid a gente percebeu isso, né? Na época da pandemia de Covid-19 a gente percebeu o quanto era importante. Se a gente for olhar no Brasil, então, o crescimento das mulheres é fundamental. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também viu durante a pandemia que muitas professoras, pesquisadoras não tinham como cuidar da casa, cuidar de seus filhos e também, ao mesmo tempo, manter o seu trabalho. Então, várias redes aconteceram, né? Vários movimentos em defesa disso foram criados e até implementados para mostrar que a mulher, nessa situação, acabava ficando com o trabalho doméstico, o trabalho de mãe, muito pesado. Eu acho que é importante a gente mostrar que, mesmo assim, foi possível a gente dar um passo e avançar. Houve algumas iniciativas que melhoraram, por exemplo, as bolsas de mestrado e doutorado começaram a considerar o período que as mulheres estavam necessitando se afastar para a amamentação, né? É necessário mostrar isso para não perder a produtividade e entender que um período é diferenciado. Então, tudo isso é importante. Mas o que a gente tem que fazer é incentivar que as meninas reconheçam que é um espaço para elas. Incentivar que esse lugar é um lugar que pode ser conquistado pelas mulheres. Não é fácil, a gente tem uma tarefa pesada nesse sentido, mas a gente abrir as oportunidades e de uma certa forma, valorizar, né, o que a gente tem e o que pode ser um crescimento, eu acho que é por aí que a gente vai ganhar. Eu vejo que hoje é bem diferente de quando eu me formei, entendeu? Outra realidade, né? Completamente. Já chegando no final dessa conversa, a UERJ está numa região chave do Rio de Janeiro, né? Próximo ao Maracanã, ao centro, às escolas de samba, enfim, a comunidade está toda no entorno da UERJ. A gente estava entrando aqui, também a gente percebe, não tem catracas, as pessoas circulam livremente pela universidade. Qual que é a importância da UERJ se tornar esse polo de referência para a comunidade, para além do mundo estudantil, né? Pois é, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que passando por aqui de trem, né, passando de ônibus, falam, poxa, um dia eu vou estudar na UERJ. Eu acho assim, é uma universidade que, por ser a primeira das cotas, a primeira do ensino noturno, né, o que permitiu que trabalhadores pudessem estudar, ter nível superior, ela tem uma imagem que se associa a essa universidade popular. A gente está vendo a Mangueira aqui na frente, o Maracanã ali na frente. Então, assim, a mensagem que pode ser dada é que a gente quer uma universidade de portas abertas, como você falou, viva, que consiga contribuir com até o desenvolvimento dessa região toda e de onde ela está, mas uma universidade que diga assim, todos têm esse direito de chegar lá. Isso que eu conquistei não tem que ser um privilégio de quem conquistou, tem que ser uma oportunidade para todos, um direito para todos. É essa a mensagem que a gente tem. Queremos a UERJ cada vez mais popular, mais inclusiva, mas trazendo para o Rio de Janeiro o que significa ter uma universidade que vai formar profissionais de qualidade para poder trabalhar no que a nossa população precisa. Reitora, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Ficamos disponíveis, tá? E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Lembrando que o programa está no YouTube do Brasil de Fato, da TVT, na Rede TVT, na TV e também na sua plataforma de streaming favorita aí como podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.